Por que eu jamais investiria em XRP? Ela é uma das maiores criptos do mercado, mas ela também está enfrentando um dos maiores processos legais dentro do mercado cripto e é uma das que tem mais chance de cair muito dentro dos próximos anos. Então, se você quer entender tudo sobre a XRP, por que ela pode cair e se ela é ou não um risco dentro do mercado cripto, me acompanha nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo. Então vamos entender melhor o que é a Ripple e a XRP. Basicamente, Ripple é a empresa desenvolvedora, enquanto que XRP é a cripto que foi feita por essa empresa. A proposta principal deles é funcionar como uma espécie de meio de pagamentos e eles já estão disponíveis no mercado desde 2013, só que, como eu disse, eles já vêm enfrentando problemas regulatórios que podem ser muito graves ao longo do tempo. O time de desenvolvimento da Ripple teve pessoas muito importantes da parte técnica, incluindo o Jed McCaleb, David Schwartz e Ryan Fugger, que são três caras muito importantes nesse desenvolvimento da parte técnica de processos em blockchain, mas tem dois caras que chamam mais atenção, principalmente depois que esses problemas legais começaram. O primeiro é o Brad Garlinghouse, que tem a função de CEO da Ripple, e o segundo é o Chris Larsen, foi um dos cofundadores e também está bem envolvido nessa parte de negócios e captação de recursos da empresa Ripple. E aí agora a gente consegue entender um pouco melhor qual que é a proposta de fato criada pela Ripple com o uso da moeda XRP. Basicamente, eles são uma solução em blockchain, assim como outras criptos do mercado. Alguns pontos interessantes dessa blockchain é o mecanismo de consenso deles, que não utiliza poder computacional, como é o caso do Proof of Work. Eles utilizam muito mais realmente um consenso entre os nodes, que é alcançado conforme eles vão registrando essas transações e entrando em uma comunicação entre si. E também é interessante notar que ele acaba sendo um processo que promete ser muito mais rápido e muito mais barato do que criptos como o Bitcoin, que utilizam esse processo de Proof of Work. O principal motor de crescimento da Ripple estaria no sistema bancário, porque ela funcionaria como uma moeda de troca para que os bancos fizessem transferências entre si, muito parecido com o sistema SWIFT que existe atualmente, só que de maneira descentralizada e em blockchain. E a própria Ripple já divulgou que ela tem parcerias com diversos bancos ao redor do mundo, como o American Express, Santander, RBC e UBS. Mas é muito interessante a gente ficar atento, porque a maior parte dessas parcerias não são parcerias que foram para frente de fato. Grande parte dessas parcerias, na verdade, ficaram em um estágio muito inicial, como, por exemplo, esses bancos se integrando em alguma rede de testes da Ripple, ou até mesmo várias parcerias foram canceladas depois do processo legal que a Ripple começou a enfrentar lá no final de 2020. E algumas soluções que a Ripple vem desenvolvendo aí nesse caminho foram a Xcurrent, que é principalmente voltada para bancos, e a Xrapid, que é voltada ali para o fornecimento de liquidez para esses pagamentos. E a principal delas é a RippleNet, que é um mecanismo utilizando a ledger da XRP, a blockchain que a Ripple desenvolveu, para poder evitar intermediários em transações financeiras. Então, se uma pessoa A quer enviar remessas, um montante financeiro, para uma pessoa B, ela não precisaria passar por vários bancos que comeriam uma parte dessa taxa ao longo do caminho. Ela poderia simplesmente fazer isso através da RippleNet. E nesse meio do caminho, a Ripple acabaria realizando a função de moeda ponte. Isso significa que se alguém quisesse transferir uma moeda de um país para outro país em outra moeda, e essa transferência não fosse possível por algum motivo regulatório, burocrático ou porque seria muito cara, a Ripple seria uma alternativa a isso. Então a pessoa transformaria a moeda que ela tem em um país em XRP, transferiria a XRP para o outro país e aí, nesse segundo país, a XRP seria transformada novamente na moeda local para que essas transações financeiras ficassem mais facilitadas. Até porque, em 2013, essa era uma dor muito forte que acontecia no mercado cripto. Essa questão das transferências de valores sempre foi uma dor muito grande do mercado cripto, e inclusive a gente produziu um relatório completo para você que tem dúvidas de como fazer transferências das suas criptos entre corretoras, entre carteiras e sempre pagando as taxas mais baratas possíveis. Então esse relatório se chama Encontrando o Caminho no Labirinto das Taxas. Ele vai te ensinar exatamente como fazer transferências com cripto da forma mais barata possível da sua corretora para a sua carteira, ou então entre carteiras diferentes, entre corretoras diferentes, entre moeda e dólar,
para criptos e assim por diante. Então, se você tem dúvida realizando algum desses procedimentos, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo para você acessar esse relatório de maneira 100% gratuita. Mas agora sim, vamos continuar lá a nossa análise de XRP. E continuando falando aqui sobre a XRP, ela tem um tokenomics muito específico. Primeiro porque a quantidade de moedas é totalmente limitada, que são travadas em 100 milhões, mas todas elas já foram emitidas. Nem todas as XRPs estão em circulação no mercado, porque uma parte delas ainda está em posse da empresa Ripple, mas a ideia é que mais XRPs não sejam criadas no decorrer do desenvolvimento dessa solução. E que inclusive não inclui apenas a XRP. A XRP Ledger, né, que é como a gente chama essa blockchain que a Ripple desenvolveu, ela também pode ser utilizada para a criação de outros tokens, como stablecoins e NFTs, mas apesar disso, ela não é tão utilizada assim no mercado e não chega nem perto da movimentação de blockchains como Ethereum, Solana e outras plataformas de contratos inteligentes do mercado, até porque a constituição desses contratos é muito limitada dentro da XRP. Eles têm algumas funcionalidades como Community Credit, que permite que pessoas sejam cobradas automaticamente em alguns valores dentro da blockchain, por exemplo, mas nada que se compare à complexidade das plataformas de contratos inteligentes que existem no mercado atualmente, que foram criadas depois de 2013, que é quando a Ripple foi desenvolvida. E agora sim vamos falar do grande processo que a XRP está enfrentando e que pode ser o maior problema para essa cripto nos próximos anos. Basicamente, a SEC, que é a instituição mais importante da regulação do mercado financeiro lá nos Estados Unidos, está movendo um processo desde o final de 2020 contra a Ripple, acusando eles de estarem fazendo uma venda de securities não autorizada quando eles lançaram o token da XRP. Basicamente, securities são uma categoria de bens financeiros em que se encaixam as ações de empresas, por exemplo, e elas precisam ser muito bem reguladas. É como se a Ripple estivesse lançando ações no mercado sem ter autorização para poder fazer esse procedimento, porque um security precisa ser regulado pela SEC para ser lançado, o que não foi o caso do lançamento do token XRP. Basicamente, existem 4 pontos que a gente precisa se perguntar na hora de definir se um bem ele é ou não security, e esses 4 pontos são utilizados pela Suprema Corte Americana. O primeiro deles é definir se aquele investimento é realizado em dinheiro. O segundo é definir se ele é de igual acesso a todos os investidores que tiveram contato com esse investimento. O terceiro é definir se esses investidores eles têm uma expectativa de lucro. E o quarto é se esse lucro está relacionado com os esforços de uma terceira parte envolvida. Basicamente, o que a gente consegue perceber é que esses 3 principais pontos enquadram praticamente todas as criptos do mercado, mas que esse 4º ponto gera uma certa polêmica. E aí, o que o processo está tentando definir é se a Ripple ela se encaixa ou não em uma valorização que depende dos esforços de uma terceira parte, mas entender o desenvolvimento desse processo também pode servir para a gente entender o risco regulatório de várias outras criptos que existem no mercado. Atualmente, esse 4º ponto, que é o esforço de uma terceira parte para a valorização da cripto, está muito relacionado no entendimento do poder judicial, se essa cripto é ou não descentralizada do ponto de vista de motores de crescimento para esse token. No caso de Bitcoin e de Ethereum, eles já têm um entendimento muito maior, que eles são mais próximos de commodities do que de securities, porque os fatores que fazem essas criptos se valorizarem não dependem de uma empresa centralizada. Mas no caso da XRP, ela se valorizaria muito mais pelas propostas de integração que estão sendo feitas pela Ripple e pelas ações que são tomadas pelos executivos dessa companhia. Então é por isso que ela fica muito mais sujeita a esse risco regulatório do que outras criptos que existem no mercado. E, inclusive, existe até um debate se a SEC teria ou não favorecido a Ethereum dentro desse processo, porque um dos oficiais da SEC já chegou a dizer que a Ethereum era descentralizada demais para ser considerado security. Mas, de fato, o que existe hoje no ecossistema da XRP, diferente do que acontece no ecossistema da Ethereum, é que a maioria dos componentes desse ecossistema tem participação direta da empresa Ripple, ou ainda os que são independentes são muito embrionários e não saíram do papel. E esse processo acabou gerando uma perda de infraestrutura muito grande para a Ripple. Várias corretoras de criptomoedas acabaram deslistando a XRP
porque elas não são autorizadas a fazer as transações utilizando securities. Então, com medo desse processo regulatório e parar nelas também, elas acabaram simplesmente falando, olha, aqui nós não vamos negociar XRP. E a perda dessa infraestrutura é muito negativa para a valorização de um token no longo prazo. Basicamente, desde então vem surgindo várias notícias sobre esse processo. Às vezes parece que a Ripple está à frente, outras vezes parece que a SEC vai de fato ganhar o processo, mas só o fato desse debate acontecer já espanta a criação de infraestrutura para muitos investidores institucionais. E mesmo que a XRP consiga vencer esse processo, mesmo que a Ripple vença esse processo contra a SEC, ainda assim existem propostas hoje muito melhores no mercado cripto para poder solucionar a questão de meios de pagamentos. Depois de 2013, cresceu muito a utilização da Lightning Network, que permite transações de Bitcoin muito mais rápidas e baratas, e também cresceram muito o uso das stablecoins de dólar, que também permitem essas transações financeiras sendo realizadas muito mais facilmente e dentro do ambiente blockchain. Então, o que a gente pode entender para poder concluir é que são 3 principais pontos que você deve analisar na hora de investir em XRP. O primeiro deles é que eles têm uma proposta de investimento que pode estar ultrapassada. Você sempre tem que lembrar que eles querem ser utilizados como um meio de pagamentos e existe uma concorrência muito forte e bem estabelecida no mercado cripto para meios de pagamentos atualmente. O segundo ponto é que eles estão enfrentando esse processo gigantesco que pode ameaçar a existência da Ripple e toda a infraestrutura que precisa ser construída para a XRP. E o terceiro ponto, que é o mais importante de todos, é que a XRP já é uma cripto muito valorizada dentro do mercado. Isso significa que só para manter o valor dela de maneira justa no mercado cripto, ela já teria que vencer esses 2 pontos que eu falei no começo. E a gente nem sabe se eles vão acontecer. Então o potencial de valorização dessa cripto acaba sendo muito limitado por causa dessa valorização muito grande que eles já apresentam no seu valor total de mercado. Mas e aí, você investe em XRP? Você acha que essa cripto faz sentido? Se você tem uma análise diferente e acha que a XRP é um bom investimento, comenta aqui embaixo nos comentários para a gente poder debater essa análise. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e também comenta aqui embaixo quais as próximas criptos que vocês querem que sejam analisadas aqui no canal. E eu vou deixar aqui do lado o link de um vídeo que a gente fez sobre várias criptos que a gente acredita que também podem se desvalorizar muito no mercado cripto, que também podem estar ultrapassadas, então confere esse vídeo lá para saber se você investe ou não em alguma dessas criptos. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais.